Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo. Eu sou o David Art. Nessa aula vamos falar sobre o novo recurso do Figma. É novo porque ele lançou há algum tempo, né? Já tem uns meses, mas ainda é recente, a galera ainda está utilizando, ainda não pegou, na verdade, para utilizar de maneira forte, mas que eu acho que vai começar, sim. Em breve a galera vai migrar totalmente para o Figma Slide, já tem um pessoal migrando. Então vamos falar dessa nova possibilidade, que é justamente o Figma Slide. Quando você acessa o Figma, a sua área aí de recentes, né, seu dashboard, você tem a opção de criar um novo slide. Inclusive você pode até organizar, né, selecionar aqui, ó, pelo slide, na verdade slide deck, que seria o Figma Slide. Então eu vou criar um novo slide. Vocês estão vendo que está em beta e vou mostrar como funciona essa ferramenta. Então, quando você cria um novo slide, ele te dá as opções de templates. Então, tem as opções básicas e tem templates já prontos. Isso aqui é bem legal, tem alguns modelos bem interessantes que você pode utilizar. E veja, ó, ele já te dá um recurso tudo alinhadinho. Aí você só troca as imagens. Nesse campo aqui, por exemplo, né, você vai trocar a imagem como você faz no Figma realmente editando o layout. Então, só vai clicar duas vezes lá nas opções de imagem e substituir a mídia. Basicamente é isso. Você também tem a opção aqui de criar através de arquivos que você tem e ele consegue pegar do FigJam. Então, você tem um arquivo no FigJam, uma apresentação, você consegue exportar diretamente para o Figma Slide. Com isso facilita pra caramba, porque você pega aquele estudo que está no FigJam e já vem direto aqui para o Figma Slide. Claro que também você pode copiar e colar, né? Funciona da mesma maneira, tá bom? Então as opções que nós temos são essas. Você pode criar um novo ou simplesmente pegar do FigJam. Eu vou fechar essa parte porque eu vou mostrar uma opção muito mais útil para você. Vou fechar, aí beleza, ele automaticamente me cria esse slide. E como que funciona essa parte, né? Se a gente reparar, a barrinha de ferramentas que está aqui embaixo, ela tá em vermelho, né? É vermelho? É tipo um vermelho meio alaranjado. E se a gente selecionar essa ferramenta, esse símbolo aqui, como se fosse uma Bezier, ele muda para azul. O que significa cada coisa? E você percebeu que mudou aqui também do lado direito, nas opções da ferramenta. Então, quando tiver assim, significa que eu estou mexendo no slide. Quando tiver azul, significa que eu estou mexendo nas opções de design. Então, as opções de slide mode, como ele está até dizendo aqui, Shift D, e as opções, deixa eu selecionar aqui, ó, de design mode. Então ele tem a opção, ou melhor, ele tem os modos, né? O modo slide e o modo design. Qual que é a grande diferença aqui? Até porque você pode editar o texto em todas elas. Ó. Você edita o texto aqui, mas você também consegue editar o texto na opção de design, tá vendo? Você consegue. A grande diferença é que no modo slide você tem as opções de apresentação. Então, são opções mais básicas aqui para você trabalhar. Você tem imagem, você pode inserir uma imagem, por exemplo. Você tem formas, você pode inserir formas, tabelas até, né? Você pode criar uma tabelinha. Tem aqui a opção de comentário, tem a opção aqui de live interaction, então você adiciona alguns elementos interativos, sabe? Esses elementos tipo que nós temos no Instagram de interagir. Então também tem como fazer isso. Só que essas opções são mais limitadas, né? Você pode ver, por exemplo, selecionando aqui o círculo, que ao lado direito nós temos as opções aqui de cor, borda, mas elas são diferentes, né? Das opções de design que nós temos no Figma, no modo design, quando a gente está trabalhando lá no nosso Figma, criando um layout, por exemplo. Você percebe que as opções são semelhantes, mas não tem auto layout, não tem algumas outras opções que estamos acostumados. Quando a gente seleciona
a opção de design, aí você percebe que aquelas opções que estamos acostumados voltam. Então a gente consegue trabalhar aqui, por exemplo, o eixo X, o eixo Y, o alinhamento. Basicamente, as opções de, de modo slide são mais básicas, não tem muita opção aqui. E também se refere à organização aqui do slide, como fosse um slide comum, assim, por exemplo, um Google Slide. É mais simples, tá? Já nas opções de design, nós temos muito mais possibilidades, não é? Então, deixa eu só voltar aqui, só para te mostrar que também tem esse botão maisinho, né? Que ele está nas duas opções, que aí são algumas livrarias, tá? Que você tem de ícones aqui. Mas voltando para a opção de design, você percebe que nós temos as opções da mesma maneira que nós temos aqui no nosso Figma, no nosso layout. Claro que nessa opção aqui, né, tem um Dev Mode, tem um componente, que no slide aqui até tem, eu ia falar que não tem, né? Tem o componente, ele só não tem um Dev Mode, obviamente. Mas funciona da mesma maneira. Perceba? Ó, as mesmas opções que nós temos aqui no slide, no modo design, nós temos também na parte do Figma onde estamos criando os nossos layouts. Então, não muda, é quase que uma cópia, com pequenas diferenças. Mas a gente pode adicionar um auto layout, a gente pode trabalhar aqui da maneira que a gente quiser. Então, você tem as mesmas possibilidades de trabalhar no design aqui, no Figma Slide, assim como você tem no Figma normal, tradicional, onde você mexe no seu protótipo. Ele vem com auto layout também, por exemplo, deixa eu selecionar aqui. Esse texto, você vê que já tem as opções de auto layout, com largura, onde você pode configurar da maneira que você quiser. Então você trabalha exatamente como você trabalha no Figma. Deixa eu mudar de tela aqui a minha posição da câmera para você dar uma olhada do outro lado. Olha só como fica aqui, ó, o frame com auto layout, né? Deixa eu subir um pouquinho para você ver melhor. E aí eu posso soltar, por exemplo, eu vou soltar esse H1, olha como ele saiu do frame, onde tem o auto layout. São várias opções iguais, iguais mesmo assim, o que muda ali é uma coisinha ou outra, para o Figma, onde nós trabalhamos o nosso layout. Então não tem segredo. Você pode construir o seu layout aqui? Você pode. Você pode inserir imagem, como eu já mostrei para você. Você pode criar, sei lá, um frame aqui. Deixa eu ver aqui, por exemplo, vou criar um retângulo com um gradiente. Deixa eu soltar essa cor. E aí eu posso criar da maneira que eu quiser, ó. Por exemplo, exatamente como nós temos no nosso Figma. Não muda. Beleza? Ó, olha só como que ficaria, por exemplo. E aí eu posso vir na própria opção do slide, deixa eu ver aqui. Aí no fio, aqui ó, deixo preto. Ou posso deixar uma outra cor, deixa eu soltar. Ele pegou uma livraria que ele já, desse template, né? Que ele me deu ali. Mas eu posso mudar isso. Enfim, ó. São várias opções, você tá percebendo aí. Exatamente iguais nós temos no Figma tradicional, vamos dizer assim. Eu gosto de fazer o layout no Figma mesmo, tá? Eu não gosto de fazer aqui. Ah, por quê? Porque não tem opção de grid? Não, nada a ver, tem opção de grid aqui, ó. Veja aqui em layout grid, você pode colocar, sei lá, 50 linhas. Deixa eu colocar center aqui, tirar esse número, soltar esse número. Vamos ver se ele pega aqui. Ah, gutter, né? Um B, deixa eu ver. Aqui, agora sim. Então, eu coloquei para esticar. Vou colocar menos linhas para você ver aí. Vou colocar 100%. E olha só, tem as linhas. Então, eu posso criar um grid aqui, por exemplo, de 12
12 colunas, 24 colunas, enfim. Deixa eu colocar, vou colocar 24 colunas. Aí, você tem um grid. Então, dá para trabalhar tranquilo o seu design aqui. Você pode fazer diretamente no slide, ou melhor, no Figma Slide. Eu, particularmente, não gosto. É uma questão de uso mesmo. Eu prefiro fazer o design lá no Figma, depois trazer para o slide, tá bom? Mas nada impede de você fazer aqui. Até porque você pode, por exemplo, pegar um componente que você tem aqui. Por exemplo, eu vou pegar um componente, pegar aqui os emojis. Pegar o emoji do chefinho. Eu colo no meu layout e as opções de variação que eu tenho nesse componente, elas aparecem para mim. Olha que maravilha. Então, é a mesma coisa de mexer no Figma na parte do protótipo, não muda. Os atalhos são mesmo, por exemplo, Shift Ctrl 4, some as linhas. A disposição, como nós temos aqui, que muda um pouco, não é? Porque ao invés da gente ter uma área maior, nós temos essa parte de comentário. Ao invés de ser páginas, nós temos slides. Mas a parte de layers é a mesma. No canto direito, na barra direita, ficam as opções também de propriedades dos elementos. Então, não muda, não muda. Mas eu gosto de fazer dessa maneira que eu vou mostrar para você aqui. Eu crio normalmente o layout, eu estou fazendo isso já das palestras. Deixa eu pegar aqui, no Figma mesmo. Então, eu crio o layout aqui. Eu já vejo o tamanho que ele utiliza. Por padrão, ele utiliza esse tamanho aqui, ó, do slide 16 por 9. Então, 1920 por 1080. Se você acessar as opções aqui de frame do slide, você vai ver que ele já trabalha com essa proporção. Então, você sabendo desse tamanho, você cria o layout no Figma normal. Eu faço dessa maneira, você não precisa fazer dessa maneira, tá? Você pode fazer direto aqui, como eu falei. E depois eu colo aqui, simplesmente desse jeito. Porque eu acho melhor, né? Já que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, aqui tem a parte de comentário. Enfim, o layout para mim do outro, eu não sei, deve ser porque eu tô acostumado, então fica melhor, tá? Você até pode criar frames de tamanhos diferentes. Aqui, por exemplo, eu posso criar um frame de um tamanho diferente. Eu posso pegar um frame tamanho aqui de um iPhone, mas o slide em si tem esse tamanho aí que eu falei para você, de 1920 por 1080, tá bom? Sabendo disso, você vem no Figma, cria um layout com esse tamanho, que nem eu criei aqui. Aí você copia, deixa eu copiar. Inclusive, quando você vai criar no Figma, né, já tem essa opção, ó. Se você vier em apresentação, ele já te dá essa opção, tá? E aqui ele está falando, ó, você quer construir essa apresentação aqui com o Figma Slide, né? Você pode abrir o Figma Slide. E aí você vai ter as opções lá, enfim. Deixa eu sair daqui, né? Porque a gente já tem um aberto. E aí você vai copiar, vai chegar aqui no slide. Deixa eu soltar aqui. Aí, vem no slide e cola. E olha só que maravilha. Ele já colou para mim os elementos. E aí você pensa, ele colou de forma que não dá para mexer? Não, pelo contrário. Olha só, eu posso fazer os ajustes que eu quiser aqui, ó. Posso colocar TD, no caso eu alterei o texto aqui, né? Mas eu posso alterar a cor. Ele até pegou já umas cores padrão aqui da minha livraria, então eu posso modificar esse logo. Ele já interpretou, como eu mostrei para você, o nosso componente, né? Então esse daqui é um componente que ele tem essas variações. E aí ele já vem com essas opções. Muito bom, né?
Muito bom mesmo. E você pode manipular do jeito que você quiser. Ah, quero trocar essa imagem aqui. Deixa eu selecionar a imagem. Quero trocar essa imagem. Vou pegar uma outra. Pronto, você muda a imagem. A diferença mesmo é que é o formato, é o jeito de fazer. Eu prefiro fazer lá, tá bom? Eu prefiro fazer lá. Você vê que ele já interpretou algumas cores padrões que eu utilizei no meu layout do slide, já adicionou aqui, já pegou umas cores. Então fica muito facilitado. Você cria o seu design lá e depois você vem para o Figma Slide e joga aqui. É isso. Muito simples, né? Muito simples. Né? Novamente, ressaltando, você pode fazer direto aqui, mas eu acho mais fácil fazer por lá. Beleza? Faz por lá, deixa seu layout, seu slide certinho, depois você só cola e joga no Figma. As únicas coisas que você pode se atentar depois, talvez seja adicionar uma nota aqui que vai servir para você, né? Então você escreve, ah, tem que falar tal coisa aqui. E também a parte da animação, né? Que você pode adicionar animações no seu slide. No caso aqui tem essas básicas. O Smart Animate ele vai interpretar o posicionamento de forma inteligente dos elementos e a partir disso vai fazer uma transição muito igual ao que nós temos ao PowerPoint, até mesmo, não sei se no Google Slide tem, né? Mas no PowerPoint tem essa opção de Smart Animate. Depois, Dissolve, Push, são aquelas animações tradicionais que nós temos em qualquer ferramenta de slide, tá bom? Vou até colocar aqui um Smart Animate para você ver. Vou aplicar para todos. E ele pergunta aqui como que vai ser a curva, né, da velocidade que você também quer trabalhar essa animação. A duração, se você quer mais lenta, se você quer mais rápida. E o time também, né? Se você vai fazer depois de um delay ou ao clique. Então, depois de quanto tempo ela vai aparecer. Ou se ao clicar ela já vai acontecer. Vou clicar agora nesse botãozinho de play, que é exatamente o protótipo como nós temos no protótipo, né? No Figma tradicional. Ele pergunta se eu quero uma apresentação normal ou se eu quero uma apresentação mais as minhas notas. Essas notas que eu acabei de falar para você aqui. Eu venho em apresentação. E vamos ver como ficou o meu layout. Aí, olha que maravilha. Não preciso mais me preocupar com outras ferramentas. Vou clicar em sair para outro slide, em rolar para o próximo, né? E ele vai rolando. Ó. Viu a questão do Smart? Ele identificou aqui o chefinho, né? E aí, ele só fez assim. Olha que legal. Que são os mesmos elementos praticamente, né? E é isso. Então, teste aí, brinque aí com essa ferramenta. Eu acho muito legal essa opção que o Figma trouxe. Tem a opção de importar do FigJam, tem a opção de você reaproveitar componentes. Ficou muito mais fácil, né? A gente tinha que transferir isso para o PowerPoint, agora não precisa mais. Então é isso sobre o Figma Slide. Não tem muito mais o que falar. Se você mexe no Figma, você vai ter tranquilidade para trabalhar no Figma Slide. Para fechar, duas coisas que daria para pontuar, né? A primeira delas é a questão do vídeo. Então você pode inserir vídeos, assim como você insere no Figma. Só que eu acho que ele trabalha um pouquinho diferente essas opções aqui do Figma, né? Ou melhor, não é diferente, ele é um pouquinho ruim, assim, essas opções de vídeo aqui se comparado com PowerPoint, até com Google, né? Você tem mais controle. Aqui você não tem controle, meio que vai rodar de maneira automática e pronto, sabe? Então, tipo, fica meio complicado. Vou até dar play para você ver aqui. E a outra questão também, deixa eu até expandir para você ver melhor. E a outra questão também são as animações, né? Porque se você trabalha com o PowerPoint, você sabe que dá para fazer chover lá no PowerPoint, né? Questão de animação, animação dos elementos também, né? Aqui no slide não tem. Você pode animar o componente. Então você faz a animação num componente e bota ele para rodar aqui. Aí sim vai funcionar, tá bom? Então você vai ter que animar o componente
na parte ali do Figma, onde você trabalha os seus componentes, beleza. Aí você copia e cola aqui, e aí sim ele vai conseguir ter essa animação. Agora, você animar os elementos por si só, não, aqui no Figma não, tá bom? Então não tem essa opção. E aí, claro, depende de cada um interpretar se isso tem algum impacto ou não, né? Vamos ver aqui o vídeo só para você dar uma conferida. Então, na questão do vídeo, olha, eu não tenho muito controle, né? Eu posso pausar, beleza. Mas só isso assim, no, no PowerPoint, no Google Slide, né, tem mais opções de vídeo. No Figma, por enquanto, são só essas. Mas aí nem sei se isso chega a ser um defeito, né? Acho que não. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre o Figma Slide. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, está vendo aí a propaganda da Hostgator, né? Eu sou parceiro aqui da Hostgator. Tem o meu link aí, hostgator.com.br/TIFF, 0.TIFF, para você ter o seu site portfólio, site do seu cliente. O preço está até mais barato hoje em dia que você está vendo aí. E acredito que é o suficiente assim para você saber lidar com o Figma. Com o Figma Slide. Se você já mexe com o Figma, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade de trabalhar com o Figma Slide. Você constrói o seu layout onde você quiser,